Mas eu tive que colocar supositório que eu não estava cagando, fazia um mês. Não estava secando. Mas é verdade. Quando coloca, sem segurar, e não tem, sai de novo do ano. Tá assim. Isso é uma vantagem dessa medicação. Ela age direto nesse trato respiratório. O que tem de ruim em relação a ela? É uma medicação que tem um controle ineficaz. Por quê, gente? A gente que é adulto não, mas todos aqui os que têm filhos sabem do que eu estou falando. Se você levar uma criança para fazer inalação no hospital, a criança não gosta da nebulização e da inalação. Dessa forma, gente, se você não ficar segurando aqui no rosto dela, a gente tem muita perda de espaço.
fazer o contrário. Eu não tenho como puxar de volta. Dessa forma, gente, é uma medicação que tem que ser dada com bastante segurança desse paciente, então não ter um dano secundário a ela. Tá? Não morrer, né? Exatamente. Gente, dessa forma, se você tiver que fazer um exame de contraste, se você tiver que fazer uma medicação endovenosa, você tem que fazer isso com a máxima lentidão. O paciente reclama, gente, reclama porque ele quer que você injete de uma vez para acabar logo o assunto. Não façam isso. Então,
ativo no nosso músculo. Então, gente, quando a gente dá uma injeção intramuscular no paciente, a agulha precisa entrar inteira, tá? Não vai entrar de uma pontinha 50%, nem 75%, ela entra 100% no paciente. Por que razão, gente? Eu preciso atingir o músculo dessa pessoa, né? Então, preciso ter uma agulha longa, não é aquela agulhinha, né, que eu falei aí, dessa injeção subcutânea, senão não vai pegar o músculo. Então, é uma agulha longa e eu preciso, então, que ela entre 100% neste paciente, porque vai despejar a medicação bem lá dentro do músculo. Gente, tem uma absorção também bastante rápida, então tomar uma injeção é eficaz, ela faz efeito em 15 minutos, gente, no máximo meia hora, essa injeção já tem o efeito esperado. E eu posso, gente, dar doses grandes, né? Então, é uma medicação que eu posso aí injetar 5, 7 ml de uma vez aí no paciente, certo? Gente, onde que eu administro a injeção intramuscular? Então, existem vários músculos que têm suporte para receber esse tipo de medicação. De qualquer forma, o que eu sempre digo é que essa medicação seja feita no glúteo. A gente tem um músculo maior, é mais difícil errar e a absorção então é melhor, além de trazer menos dor, porque o músculo também é mais competente, tá? Não administrem nunca uma injeção intramuscular no braço de ninguém, tá? Sempre no glúteo dessa pessoa. Esse é o lugar apropriado para se dar uma injeção intramuscular. Gente, em relação a onde administrar também, tem pacientes que são casquetes. Eu tenho, gente, uma vizinha, uma coisa bem triste, que eu não sei nem se vai explicar, mas eu tenho uma vizinha que é muito amiga minha, e ela está com câncer, tem 1 ano, e ela está numa fase já terminal. Ela não tem muita noção, mas ela está muito ruim. E, na verdade, eu a vi há um tempo atrás, a gente às vezes para o carro na garagem, mas assim, a gente era tão próxima que os meus filhos são amigos dela, aquela coisa de que vocês sabem, a gente mora no mesmo prédio. Quando ela me via, ela fez quimioterapia, e aí ficou careca. Quando ela me via na garagem, eu percebia que ela ia rápido, porque eu acho que ela não queria que eu a visse naquele jeito. E eu respeitei, isso aconteceu 1 vez, 2, e eu via que ela parava do carro, quando eu descia, ela entrava de novo, uma coisa assim. Mas, enfim, eu respeitei, né, às vezes falava com o marido dela, mas não a procurei, porque eu percebi que ela não queria que eu a visse daquele jeito. Quando foi ontem, o marido dela ligou na minha casa. Me telefonou na minha casa, eu tinha que fazer uma ultrassom do dedo, porque eu estou com essa questão aqui dessa polia. E aí a minha filha, quando eu cheguei, falou: mãe, o marido da Elaine te ligou. Aí eu já sabia, né, que boa coisa não era. Aí eu liguei, Luciano, sabe o que acontece? Ela foi fazer uma drenagem ontem, tem vitória, ela estava mal, né, tirou estômago. E ela precisa tomar injeção de B12. A cada 3 dias ela precisa tomar injeção, só que ela não tem condição de ir nem até a farmácia, nem de cadeira de roda, ela não consegue mais nada. Será que você não pode vir aqui na injeção dela? Eu te pago, eu te falei, pelo amor de Deus, você pega o tempo, não quero nada, eu gosto de voltar, né? Gente, olha que eu desci na casa dessa mulher,
8,9? Como é que eu faço para testar se isso está no músculo ou se está então dentro de uma veia, por exemplo? Agora eu pensei para mais longe. Ó, nós vimos que eu aspirei a medicação. Então tá aqui ó, o que eu preciso dar no meu paciente, tá? Para me testar se eu dei no lugar certo, se eu não peguei veia nenhuma e nem artéria, o que eu vou fazer? Com a medicação já aqui, eu vou puxar. Foi exatamente assim, gente, ó. Tá vendo que tá completo aqui de medicação. A Gabi. Gente, eu vou puxar este ângulo para vir aí uns 2, 3 milímetros e sentir se veio ou não sangue. Então, olha só, eu puxo, vocês estão vendo que vem ar? Tem ar aqui, não tem sangue. Dessa forma, isso está dentro do músculo. Assim, eu posso começar a administrar essa medicação neste paciente. Se eu puxar este ângulo e vier uma gota de sangue, um pingo, eu vou tirar e vou aplicar em outro lugar. Gente, pelo amor de Deus, não tenham preguiça e deixa o paciente xingar o quanto ele quiser. Se você puxar isso e vier uma gota de sangue, você não vai falar, tá vendo? Uma gotinha, vamos usar aí a injeção. Gente, essa é uma gotinha porque você pegou a veia dele. Dessa forma, isso que precisa no músculo vai para veia. Você vai matar esse paciente, tá? Então, gente, não tem isso dentro da veia. Gente, é muito simples de ver, tá? Não tem erro. Dá uma medicação, puxa um pouquinho. Gente, vem uma bolha de ar, tá no lugar certo. Pode administrar sem problema. Não vai acontecer nada de errado. Pode administrar. Vem o sangue, gente. Tira, troca essa agulha aqui, ó. Põe outra e dá no lugar. Não, acabou. Não faz mal. Vai ficar um pouquinho de sangue aqui, não tem problema. Pode dar o sangue. Porque você vai puxar pouco, então vai vir uma gotinha ali, tá? Enfim, gente, tirem e deem em outro lugar para não correr o risco, tá? Esse é o único risco que se tem numa injeção intramuscular. Na minha vida de formada, meu ano de formada, nunca aconteceu. É uma situação, gente, muito rara. Eu realmente nunca vi ninguém em relação, olha, puxei, veio sangue. É muito difícil errar o músculo. De qualquer forma, pode acontecer. Puxou, veio sangue, tira. Se o paciente disser, ah, por que você está em outro lugar? Tirou ali, fala, olha, porque a medicação é cristalina. Então entupiu a agulha, eu preciso trocar a agulha. Bom, o paciente nem vai saber que você pegou o lugar errado, tá? Então se alguém tem para você, já sabe que está. Mas é preciso trocar a agulha ou não? Não, não. Se vir com sangue. O que vai? Não entendi. Se vir com sangue, na hora que puxar, troca a agulha? Troca a agulha, gente. Tá Pelo vendo? seguinte, a gente não troca a seringa. O sangue vai ficar aqui, tudo bem, não faz mal. Troca a agulha porque uma vez que a gente deu, contaminou a agulha. Eu não posso tirar esse para outro lugar, tá? Então está contaminada. Joga fora, põe outra aqui no mesmo seringa e pode dar. Não vai jogar medicação no lixo, tá? Gente, então vamos lá para vocês acertarem o lugar e não terem o risco, então, de errar na injeção, né? Eu posso dar a vou dar a injeção nessa pessoa, para vocês verem como é difícil errar. A gente tem como base de referência, gente, o corpo dessa pessoa, tá? A gente vai, gente, traçar uma linha imaginária nesse corpo lateral, né? Vamos supor que ele vai tomar nessa banda daqui, tá? Então, gente, tracem uma linha imaginária no corpo dessa pessoa e uma linha, gente, central a isso. Então, no meio disso, uma linha imaginária central. Qual é o lugar certo para eu aplicar essa injeção?
forma, gente, o que vocês vão fazer? Agora deixa eu mostrar pra frente. Ó, gente, empurra as cabeças. Peraí. A minha já é malhada. Ah, você podia ser, cara. A minha já é malhada. Mas ele vai fazer uma parte bom. Pode passar. Gente, vamos lá. Então, onde é o lugar certo para esse rapaz tomar esse projeto? Então, eu falei o truquezinho aí para vocês, né? Então, ó, tenham como referência o cóccix sempre. Você tem que dar isso acima do cóccix sempre, tá? Gente, não é difícil. Todo mundo aqui tá vendo o cóccix do paciente, o bumbum tá aqui, tá? Gente, sempre acima do cóccix. Acima do cóccix, onde você der, na verdade, está bem dado. Mas vamos fazer certo para não pegar o ciático desse rapaz e não dar uma dor pro resto da vida nas costas dele. Então, olha lá. O cóccix, gente, não precisa nem marcar porque é fácil. Já sabem que dali para cima é o lugar certo. A gente vai traçar, então, essa linha imaginária, gente, no centro, né? Então, tem essa linha, onde seria mais ou menos a metade da nádega dessa pessoa. Se vocês quiserem fazer esse truque do álcool, dá certo. Então, vamos lá. Pega o álcool lá, você simula que está limpando essa região e ela vai ficar literalmente marcada. Se você der uma passada de álcool, gente, aqui e uma aqui, na mesma hora, você vai entender aonde é esse lugar, né? Ele fica, gente, é nítido, tá? O álcool, lógico que vai secar de imediato, mas quando você passar, você já tem a plena certeza do campo que você vai ter que dar essa injeção. Então, gente, erro zero, tá? É raríssimo alguém errar um lugar aí. Pega uma agulha lá, uma seringa lá pra mim, fazendo favor. Tem aparelho de pressão aqui? Eita, filho, eu não tenho. Se quiser uma injeção, eu tenho, mas aparelho de pressão Não, não. tem injeção não. Não, aparelho de pressão, Não ela tá, tem, eu acho que a não. pressão dela caiu. Eu vou lá na enfermaria lá ver. Fala pra ela respirar por umas 4, 5 vezes e soltar o ar bem devagar. Baixa a cabeça dela. Vem aqui. Vem aqui. Ela é enfermeira. Aula prática. Aula prática. Caiu a água já. Baixa, baixa. Ó, tira a cabeça dele. Faz força pra levantar a cabeça. Faz força pra levantar a cabeça. Ai, não. Um pouquinho, vamos fazer mais. Peraí que vai na hora, você vai ver que vai voltar. Deu risada. Baixa a cabeça de novo. Faz força. Mais um. Tá até coradinha. Ah, eu acho que eu tô com a pressão baixa também. Vai. Pra ganhar esse carinho assim, eu vou Respira bem fundo. Já tem um aqui caindo aqui. Solta o ar bem devagar. Devagar. De soquinho. Bem devagarinho. Devagarinho. Bem devagarinho. Respira, João. Bem fundo, mas solta mais devagar. Bem devagar. De soquinho mesmo. Respira devagar. Respira, solta bem devagarinho. Tá? Tá tonta? Não. Vai no banheiro, lava um pouquinho o pulso e molha a nuca. Molha a nuca. Entra na sala, mas faz essa respiração que eu tô falando mais umas 4 vezes. Bem fundo, mas solta bem devagarinho. Não de uma vez. Bem de soquinho. Você vai ver que não vai melhorando mais. Tá? Vai com alguém no banheiro, não vai sozinha. Chama logo o Sam. Chama alguém. E daqui a pouco, se você quiser, eu te agradecer, se você quiser comigo, eu verifico lá. Tá? Se ela passar mal de você. Tá bom, beleza. Tá vindo. Gente, alguém é uma agulha. Cadê a agulha? Cadê a agulha? Pega a agulha. Não, gente, vamos lá. Agora tecnicamente. Vitor, te xingando. Gente, então vamos lá. O lugar tá todo mundo entendeu? Tá esclarecido? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer então essa injeção? Essa agulha precisa entrar 100% nesse músculo. Eu não posso, gente, dar só um pedacinho na fundalzinha do paciente, então pode ir até o fim, tá? Gente, essa agulha tem corte. Depois, na aula que vem, vocês vão ter uma ideia melhor quando a gente for ver outras coisas. Toda agulha tem um corte que a gente chama de bisel. Quando a gente for dar uma injeção intramuscular, este corte precisa estar lateralizado. Então, gente, o cortinho da agulha precisa estar de lado. Nem para cima e nem para baixo. De lado. Por que razão, gente? O músculo tem fibras que são lateralizadas também. Por que a gente às vezes toma injeção e fica um caroço? Fica aquela bolinha depois do encaroçado. Por isso. Às vezes, gente, o corte não estava de lado e aquilo dá realmente uma lesãozinha no músculo. Então, gente, ó, o cortinho de lado
E aí a gente vai, então, administrar essa injeção. A gente vai dar isso num único golpe. Então, gente, não sejam sacana de enfiando de pouquinho essa injeção, porque isso dói, a pessoa vai sentindo, gente, rasgar coisinha por coisinha. Então, gente, é um único golpe e este ângulo tem que entrar em 90 graus. O que significa isso? Quando eu der uma injeção em alguém, ela vai entrar reta. A agulha vai entrar perpendicular, vai ficar em 90 graus, literalmente. Então, se essa pessoa estivesse em pé, gente, essa agulha entraria reta. Ela ficaria reta no ângulo de 90 graus nessa pessoa, tá? Num único golpe, a gente então vai puxar um pouquinho para ver se não tem sangue. Se não tem, vão administrando então lentamente. E a gente então vai retirar também num único golpe. Sem ficar, gente, puxando de pedacinho, porque também a pessoa sente aquilo saindo pingo a pingo, né? E não é bacana para o paciente em questão. Gente, preferencialmente em pé. Se estiver em pé, a gente pede que ela faça força de apoio na perna contrária àquela que a gente vai administrar. Então, vou administrar, gente, na nádega direita. Então, ela vai apoiar a perna esquerda no chão e fletir essa perna. Pra quê, gente? Pra ele ficar mais mole, mais relaxado e doer menos. Na hora a pessoa endurece, sim. Na hora que você vai ficar, você vai ver que ela vai fazer uma força. Mas logo depois, gente, ela tem a tendência a relaxar, porque aí já foi, já passou a dor, enfim. Puxem esse ângulo, não esqueçam, e vão administrando então bem lentamente até terminar, certo? Então vamos praticar. Faz uma massagem depois? Não precisa. Gente, não faz massagem, não faz depende da Eu vou escolher a bunda para aplicar então. Ah, eu quero aplicar na sua, Catarina. Eu já falei que pra você eu deixo. Opa! Aí sim, vamos virar ele agora, gente. Vira ele pra Cima, barriga pra cima. Pega aí. Ele tá com esse braço aqui, a gente já não tem força nessa mão. Então, ele tem que virar. Vira ele pro norte. Vira ele. Socorrista aqui, mano. Calma, sério, só uma pergunta. Nossa, já falou, ele dobrou as pernas. Gente, vamos lá treinar agora. Aqui ele tem almofadinhas que simulam, então, como se fosse um músculo, é molinho. Não é a nádega, mas vamos pensar que é, tá? Então vamos lá. Cadê? Perdi a minha filha. Tá aqui. Gente, como é que então eu vou administrar? Vamos supor que essa é a nádega, o paciente está então em pé, enfim, ele está assim, mas vamos supor aqui, tá? Então vamos lá, gente. A medicação está aqui. Eu vou olhar o corte da agulha, que está de lado. Gente, se quiserem fazer uma preguinha, enfim, para a sensibilidade ser maior, né? Pode fazer, caso contrário, pode administrar de uma única vez, tá? Gente, se quiser, ó, faz a preguinha naquele pedaço que eu falei, que é uma área ampla, e a gente vai administrar então num único golpe, tá? É de uma única vez. Tá pronto, tá assim, tá? Sanguinária. De novo, gente, eu não tô mais mal. Sanguinária. Era ruim. Gente, de uma única vez, vai por mim que dói menos, tá? Então vamos lá, segura, gente, é um único golpe, tá? Sem medo, gente. Cuidado pra não dar no próprio jeito. Gente, então com o golpe, ela vai entrar 90 graus inteira, vai ficar só essa partezinha pra fora, que não é agulha. Gente, é assim facinho mesmo, gente. A pele vai que é uma beleza. Puxou um pouco, gente, não veio nada de medicação, pode administrar, segura como se fosse um lápis aí, ó. Pode administrar bem lentamente essa medicação. E a gente, então, vai tirar num único golpe também. Se tiver, gente, um curativinho, alguma coisa, um band-aidzinho, pode pôr, caso contrário, não precisa ficar assim, ó. Deixa assim, desse jeito aí. E não precisa dizer também, gente, não faz com pressa em casa, com água quente, nem com água fria, nem com nada, tá? Aqui tem um fármaco dentro, então a gente não mexe, certo? Dar um tapa na sua mão. E dá, gente. Tem paciente agressivo, que dá tapa, que dá, até de tudo aí que você pensar. Ela quebra, não. Não. Gente, é dificílimo quebrar. Eu nunca vi, graças a Deus, nunca quebrei agulha em ninguém. Mas já vi caso, o paciente que não é colaborativo, às vezes agressivo, empurra, não voltar. E aí a agulha acaba quebrando. Se quebrar, a gente vai ter que fazer um cortinho e tirar essa agulha, né? Mas, via de regra, é bem difícil, assim. A agulha é resistente, ela é bem firmezinha, é tão difícil da gente quebrar. Gente, então, façam o seu teste, tem um monte de seringa lá com agulha, podem furar, já vai fazendo Minha mão. Humberto, você vai furar? Eu não vou furar ninguém. Então,